Arro pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia da Lua. Começamos mais uma semana e eu já quero lembrar aqui que eu deixei o aviso, deixei ali a contagem regressiva da live do resumo astrológico da semana, que será hoje, 8h30 da manhã. Então eu não fiz ontem, vou fazer hoje, 8h30 da manhã, já está marcado. E quem puder participar ao vivo, venha, esteja comigo ali para a gente poder fazer essa live juntos. Vamos falar sobre essa semana aí. Semana que temos movimentos bastante importantes, um deles já começa hoje e a gente já vai falar um pouquinho aqui. Bom, o que temos para hoje? A Lua entrou em Leão ontem, bem no finalzão do dia, né? Então, quem ouviu o astral do dia de domingo, que existe também, sábado e domingo, estamos aqui falando do céu. Então, ontem eu falei que a Lua ia entrar, né, no finalzão do dia ali do domingo, em Leão. Lua cheia em Leão. É um grande convite para a gente olhar as questões envolvendo o nosso brilho pessoal, nosso senso de valor próprio, autoestima, né? Ou seja, se você é daquelas pessoas que se olha no espelho e se critica, né, e reclama de uma coisa aqui, uma coisa ali, de repente se mede ali por questões de padrão da sociedade, enfim, olha para isso, né? Começa a se valorizar, começa a se amar, começa a se abraçar, né? Essa é uma energia muito boa, essa lua em leão, para a gente poder fazer isso, para a gente poder ter esse autoacolhimento. Então fica a dica, se você tiver uma pedra do sol, a pedra do sol natural, a pedra do sol ajuda a gente a melhorar esse senso de valor próprio, de autoestima, da gente ficar bem, né? Só que a lua entrou em leão e ainda na madrugada, 3h17 da manhã, a lua fez oposição a Plutão. Ou seja, por um lado eu achei muito legal que esse aspecto aconteceu bem na madrugada, né? Assim, para algumas pessoas pode ter perturbado o sono, né? Mas especialmente assim, eu diria que é um convite para que através dos sonhos, vocês sabem que eu amo trabalhar com sonhos, eu adoro, eu sei que os sonhos eles são, eu concordo ali desde a época que Freud falava que o sonho é a estrada régia, né, para o inconsciente, ou seja, é um caminho para a gente poder olhar para o nosso inconsciente. É o inconsciente falando com a gente. E quando a gente expande isso para o tema espiritual, é a espiritualidade falando com a gente, né? Novamente, as pessoas hoje vão em rituais, fazem ali usos de plantas e assim por diante, né, que é muito bom para poder alterar a consciência, muito legal. Mas toda noite, todo mundo aqui que me ouve entra em um estado alterado de consciência só por dormir, né? Então você não precisa tomar nada, você não fez nada, você simplesmente dormiu e o seu estado de consciência mudou, né? As ondas cerebrais mudam e você tem ali aquela chance, né, de acessar informações, acessar questões do inconsciente, questões espirituais. Quantas e quantas histórias se tem, né, de pessoas, enfim, de santos, né, que recebem comunicação espiritual através dos sonhos. Quantas e quantas informações também não tem de pessoas criativas que recebem grandes ideias e soluções de problema com os sonhos. Então, olha que lindo isso. Aproveite. Se você não aproveita ainda a sua noite, claro que assim, como eu falei, né? Como qualquer coisa, se você tiver consciência e se preparar, você aproveita melhor. Tem gente que simplesmente dorme, muitas vezes não lembra do sonho, ou nem sonha direito porque não está dormindo muito bem. E algumas pessoas até lembram, mas não dão tanto valor, e aí acontece de não ter ali o significado, né, que você poderia receber do sonho. Bom, estou falando tudo isso porque a oposição de Lua a Plutão na madrugada pode fazer a gente encarar questões profundamente inconscientes, possíveis dores, traumas, né? Que é essa energia plutoniana. E novamente, né? Que possível dor, que possível trauma que pode ter tirado esse brilho, que pode ter tirado esse poder. Eu falei um tempo atrás, né? De um livro chamado Deixa Pra Lá. Na verdade, a tradução, né? Foi meio que não é exatamente fiel ao título. O título se chama Let Them, né? Deixe eles. E agora eu comecei a ler, né? Comecei a ler esse livro muito, muito legal. E assim, é um livro que vai trazer por uma visão um pouco diferente, né? Uma outra linguagem, algo que eu já falo há algum tempo, já é falado que a gente tem que tomar cuidado para não dar todo o nosso poder para o outro. Isso aqui tem tudo a ver com essa lua em escorpião se opondo a Plutão em aquário. O quanto do seu poder você deu para o outro, para a sociedade, para a cultura e assim por diante. Então, e aí possivelmente por conta disso, possíveis dores, possíveis traumas ficaram aí. E no xamanismo a gente tem, né, aquela famosa prática de resgate da alma, resgate do animal de poder, que vai trabalhar justamente isso, né? Quando a gente tem algum trauma, quando a gente tem alguma dor ali, às vezes alguma coisa que, enfim, alguma vergonha que a pessoa passou na infância, alguma coisa assim, que tirou o brilho, a espontaneidade dela.
né? E aí, simbolicamente, no xamanismo, se diz que um pedaço da alma se foi, né? Ou o animal de poder se foi. Então, olha que noite importante. Eu não sei como é que foi a minha, porque eu estou gravando, né, no domingo. Estou deixando já gravado, porque de segunda, terça e quarta eu procuro ir 5:30 da manhã para academia. Então eu prefiro já deixar gravado no dia seguinte, dia anterior, né? Para poder já acordar e correr, treinar. Então eu não sei como é que foi a minha noite, mas qualquer coisa eu comento ali. Espero, né? Sempre estou fazendo o meu melhor ali, dentro das práticas de higiene do sono espiritual, enfim, para poder ter uma noite de sono reveladora. Bom, então, na visão da astrologia moderna, né, a gente tem esse desafio com a Lua aí. Se a gente pensar em excluir Plutão da jogada, a Lua está muito feliz hoje, né? Por quê? Porque depois, e também depois, né, depois que passa a oposição a Plutão, que acontece na madrugada, algumas pessoas podem acordar com um certo mau humor por conta disso, né? Então fica de olho ali. Mas ao longo do dia, a Lua em Leão, ela vai aplicando um trígono com o Vênus, que vai acontecer de forma exata 16h55. Então no finalzinho do dia, a gente vai ter a Lua fazendo um aspecto harmônico com o Vênus. Dois planetas, né, que estão em signos de fogo. Então é um trígono de fogo maravilhoso aí. Então, se você encarou as suas dores, se você procurou resgatar o seu poder, esse dia de hoje, essa tarde de hoje especialmente, pode ser abençoada pelo trígono de Lua com Vênus. Né, da gente poder realmente se valorizar, trabalhar a autoestima. Aliás, tem uma palavra que eu acho que seria legal para hoje, é autoestima, alto valor, trabalha essas energias. Mas hoje temos um aspecto que ele é um aspecto desafiador, é um aspecto importante para a gente refletir sobre ele. Eu, certamente, é um dos aspectos que será citado no resumo astrológico da semana, porque ele é um aspecto de planetas mais lentos. E olha só, pessoal, 21h15, ou seja, o aspecto exato acontece à noite, mas pode ter certeza que ele já está válido aí desde o fim de semana. Eu senti ele no fim de semana, né? Eu já senti essa energia desde lá do fim de semana. Hoje ela vai ficando mais forte e à noite, dizendo 21h15, ela fica exata, que é o quê? A quadratura de Marte em Sagitário com Saturno em Peixes. Pessoal, aqui a gente tem Marte, que inclusive está num signo de fogo, que é Sagitário, expansivo, né? Querendo avançar, querendo crescer, querendo correr, né? Com toda aquela energia dinâmica do fogo, mas que faz uma quadratura, ou seja, recebe um aspecto tenso, desafiador do Saturno que está lá no signo de Peixes. Né? E aí a gente vai falar no signo de Peixes das questões emocionais, das questões do inconsciente. Então, assim, é um aspecto de tensão, Marte quadratura com Saturno. No geral, primeiramente, né, primeiro que a gente pode meio que sentir aí, perceber um certo bloqueio, ou seja, você querendo avançar, você querendo fazer alguma coisa, e é como se tivesse uma força maior que está parando, está impedindo, está deixando mais lento, né, que é uma energia saturnina, freando aquela energia, né? Então, se a gente imaginar que Marte é velocidade, mas Saturno é lentidão, Saturno bloqueia tudo, é como se você estivesse querendo andar com alguma coisa te segurando, um freio de mão puxado, né? Freio de mão invisível aí no caso. Então a gente pode ter uma sensação aí de quero avançar mais rápido, mas parece que não está conseguindo ir tão rápido quanto eu gostaria, não estou conseguindo crescer quanto eu gostaria, né? Talvez as pessoas que têm ali os seus projetos, enfim, estão pegando aí esse final de ano, né? Esse último mês do ano, tentando fazer o máximo aí de para fazer os suas, como eu posso dizer, metas, objetivos, vendas e tudo isso. Pode ser que tenha alguma coisa ali segurando. De uma outra forma também a gente pode ter até o nosso corpo físico um pouco desgastado nesse sentido, porque uma parte nossa quer fazer um exercício, quer fazer alguma coisa, né? Quer movimentar a energia, mas tem um certo cansaço ali que fica num plano de fundo, que é essa energia saturnina, e aí essa tensão ela pode gerar o quê? Às vezes a gente vai mais para o lado de Marte e força muito. Aí você força muito, aí Saturno vem e pá, dá aquela porrada. Então, especialmente para quem faz exercício, hoje eu vou ficar de olho no meu lado aqui, né? Muito cuidado, porque é uma coisa muito forte de ter lesões. Né? Então, às vezes você pode querer forçar ali na academia, no treino, enfim, e fazer muita força, e é como se tivesse uma questão inconsciente ali que fala, opa, vai com calma, e aí traz ali uma dor, um machucado. Então, muita atenção nesse momento, mas de forma mais psicológica, né, de forma mais energética, que é como eu gosto de trabalhar aqui, porque afinal a ideia aqui não é dar um horóscopo e falar vai ser assim ou vai ser assado, é simplesmente trazer uma reflexão para ajudar você, a tomar suas decisões, a fazer as coisas de uma forma mais consciente. O Marte.
em quadratura com Saturno é um convite a gente encarar as questões inconscientes, né? Então, emoções inconscientes que possam estar ali nos barrando. Então, realmente, Marte em Sagitário quer crescimento, Marte em Sagitário quer movimento, quer expansão. Mas o Saturno em Peixe está ali, né, falando: peraí, né, tem coisas aí no inconsciente que estão ali te bloqueando, que estão te parando, vamos dar uma olhada nisso. Né? E olha que interessante, os dois estão nessa tensão, nesse atrito, Marte e Saturno. Mas os dois estão, né, em signos que são regidos por quem? Por Júpiter. Marte está em Sagitário, que é regido por Júpiter. Saturno está em Peixes, que é regido por Júpiter, né, na astrologia tradicional. Então a gente tem aí os dois planetas em tensão, mas regidos por um único planeta, um mesmo planeta, que está forte, está exaltado ali no signo de Câncer, embora ainda retrógrado. Ou seja, o próprio Júpiter, que está ali, né, convida todos nós a fazer o quê? A olhar para esse plano emocional. Então, quais são as memórias que possam estar aí no nosso campo, que estão nos bloqueando, que estão nos travando, padrões familiares, contratos do passado, enfim, tudo isso pode vir à tona. E novamente, né, nada é por acaso no universo, a gente começa desde a madrugada com a Lua em Leão confrontando Plutão, ou seja, de repente fazendo a gente olhar, né, para o nosso senso de merecimento, nosso brilho pessoal, e aí a gente olha para algumas dores, alguns traumas que estão ali, Marte e Saturno ali se estranhando, se atritando no céu, ambos na casa de um planeta que está falando do passado, das questões emocionais e padrões familiares. Então, é sim uma grande oportunidade para a gente olhar lá no passado, talvez, alguns padrões que estão impedindo o nosso crescimento. Na verdade, lembra, né? Saturno não quer impedir o nosso crescimento, mas ele quer fazer um crescimento sólido, estruturado, né? Que tem ali, como eu posso dizer, uma base, uma estrutura para aguentar esse crescimento. Então, Saturno não é um planeta ruim, né? Mas ele é um planeta rigoroso, é um planeta que quer que a gente cresça, mas cresça com estrutura. Olha, e aí essa quadratura ela vai meio que valer para a semana, e não é só isso, né? Quem for ouvir o resumão da semana, já saiba que depois da quadratura com Saturno, Marte faz a quadratura com Netuno. Então essa semana não está fácil a vida de Marte, tá? Essa semana a vida de Marte está desafiada, a quadratura com Netuno também não é muito fácil, né? Um desafio ali que a gente tem. Mas depois, semana que vem, o Marte, depois de passar por essa prova, ele entra em Capricórnio. Semana que vem temos o Marte em Capricórnio, Marte exaltado, que vai ser muito, muito legal para a gente poder trabalhar nesse final de ano. Mas é isso, pessoal, vou ficando por aqui então. Aproveitem esse dia. Lembra, se você gosta desse podcast, é uma forma de você contribuir, é deixar 5 estrelinhas no Spotify, isso ajuda bastante. Deixa seu comentário aqui, deixa seu solzinho, deixa seu bom dia, mostra que você esteve aqui, né? E quem compartilhar lá no Instagram e me marcar, eu vou ficar muito feliz, vou ver você ali também difundindo a mensagem. E nos vemos daqui a pouquinho, espero que você possa participar ao vivo. Nos vemos daqui a pouquinho no resumão astrológico da semana lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Muita gratidão, uma ótima segunda. Namastê, Harion.